Vamos lá, senhores. Eu já vinha pensando em fazer um vídeo sobre empunhadura e o seguidor aí na caixinha pediu para eu gravar um vídeo. Apesar dele não ter especificado que tipo de empunhadura, eu vou falar sobre empunhadura dupla, tá? Que é a mais utilizada, beleza? Vou falar de forma clara, objetiva, tá? Para que todos entendam, tá? Desde o leigo até os mais avançados aí, tá? O equipamento já foi inspecionado, está descarregado, logicamente, e a gente está no local seguro, beleza? Então aqui, entenda que essa plataforma, né, a pistola em si, ela tem uma empunhadura um pouco diferente, tá? Dos revólver. Então o pessoal mais antigo, o pessoal que ainda curte ainda portar um revólver, vai fazer uma empunhadura um pouco diferente, com os polegares retraídos, tá? Então para a pistola é um pouco mais específico. Essa empunhadura que a gente vai tratar aqui hoje é a mais eficiente, né? É a que mais se utilizam hoje. Não que outros estejam errados, tá? Eu já vi aí linhas de tiro em instante, pessoas fazendo empunhaduras diferentes dessa que eu vou falar aqui e com uma assertividade no alvo excelente, tá? Então não tem essa é errada, essa é a certa. É a mais eficiente pro momento, beleza? Então tem dois princípios que devem ser bem relevantes aqui, tá? Que é a empunhadura ser alta, né? Uma empunhadura mais alta possível e ter uma pressão considerável, tá? Uma pressão considerável para que tenha estabilidade, beleza? Então entenda que essa parte de baixo aqui da plataforma, né? O chassi ou frame é a parte que tem que estar estável, tá? É a parte que a gente tem que diminuir o máximo possível de movimentação dessa plataforma, tá? O que tem que movimentar de fato aqui é somente o ferrolho, tá? Lógico que a gente não vai estabilizar o ponto de como se ela estivesse numa morsa, né? Travada. A gente tem que diminuir o máximo possível desse movimento, tá? E para isso tem alguns princípios, né? Alguns pontos de pressão sobre esse equipamento que deve ser feito, tá? Então aqui no cabo da arma nós temos o biverteio, tá? E essa parte aqui, ó, essa acentuação é justamente o limite onde o V da mão tem que entrar, né? O mais alto possível, tá? O mais alto possível, criando esse desenho, tá? Por quê? Ela precisa desse suporte na traseira, tá? Na traseira do equipamento, para diminuir essa movimentação, tá? Se eu coloco aqui minha mão mais baixa possível, né? Ou mais baixa ao tempo que eu saco esse material, eu tô passivo de sofrer uma pane desse equipamento e também de não controlar o recuo desse equipamento, tá? Pane por quê? Né? Vamos entender um pouco sobre isso. Porque o ferrolho, o slide, ele deve fazer a sua movimentação completa. Ele tem que chegar no final do curso dele, para que o estojo, né, seja ejetado, tá? E que ele consiga, né, buscar outra munição aqui e levar aqui para a câmera, né, pela mesa transportadora aqui do carregador, beleza? Se ele não faz esse curso completo, se minha mão tá baixa, essa arma ela vai movimentar mais do que ela deveria e não vai ter apoio necessário para ele chegar lá no final. Então ele vai vir até um certo ponto e voltar. Por isso pode acontecer uma pane, beleza? E também a consequência do recurso, né? Do recuo, tá? A arma vai movimentar mais do que deveria e você não vai conseguir fazer um bom engajamento, um rápido engajamento de aparelho de pontaria novamente, beleza? Por isso, o mais alto possível, beleza? Então, passando dessa parte do biverteio, vamos para a parte dos dedos que devem ficar abaixo do guarda-mato, tá? O indicador é o que aciona o gatilho, então permanece aqui ao longo do corpo da arma, beleza? Os outros dedos vêm aqui fechando no cabo da arma. O polegar eu já gosto de deixar ele na espera, tá?
na espera para a outra mão que vai envolver também esse material. Beleza? A mão de suporte, tá? A mão de suporte, ela vem envolvendo e diminuindo o máximo possível de vazio, né? De espaço que tem aqui, beleza? Então ela entra aqui alta ao limite, né? Ao limite do slide. Tem gente que faz bem mais alta, mas pode incorrer aqui de acionar esse retém e essa arma parar aberta. Eu já vi isso acontecer, mas eu faço no limite do frame da arma, tá? Então beleza, ao tempo que você já empunhou essa arma com a sua mão forte, a mão de apoio ela deve entrar, né, com os quatro dedos abaixo do guarda-mato, tá? Abaixo do guarda-mato. Essa parte macia da mão, ela entra aqui próximo ao outro polegar, ó. Todos os dedos, né? Todos os dedos abaixo do guarda-mato. O polegar, né? Dando uma pressão lateral aqui também no chassi da arma. E o polegar que ficou na espera aqui, vem por cima, travando mais ainda essa empunhadura, tá? Você vê que os espaços aqui foram quase por completo, né? Envolvidos na arma, tá? E tem outros detalhes que a gente precisa entender também, tá? O meu indicador da mão de suporte, eu gosto de entrar com ele nesse espaço aqui, ó, entre o indicador da outra mão e o próximo dedo que vai abaixo do guarda-mato, ficando com esse desenho, ó. Beleza? Vou tentar mostrar aqui. Ficando com esse desenho, beleza? Por quê? Ao tempo que você vai aumentando a cadência e a tensão e a pressão, a gente tende a começar a perder a empunhadura. Então esse indicador aqui me ajuda a travar, tá? Esse momento aqui que eu vou perder a empunhadura. Depois que eu peguei esse bizu aqui, eu nunca mais perdi a empunhadura por essas questões, beleza? Então eu venho com o indicador, entro aqui nesse espaço vazio, envolvo o restante do cabo da arma, tá? O polegar para frente e o outro por cima, né? Ficando com esse desenho, beleza? Então sobre o envolvimento da empunhadura, é isso, tá? Agora nós vamos entrar em outros quesitos, beleza? Sobre os pontos de pressão, tá? Sobre o envolvimento é isso. Polegares apontados para frente. Por que desses polegares apontados para frente? Essa empunhadura ela foi criada pelo atirador esportivo, que me fugiu a memória agora o nome, e é uma das mais eficientes, né? Como eu já havia mencionado. Segundo ele, esse alinhamento entre polegar e antebraço ajuda no alinhamento também, né, da arma ao alvo, tá? Então tudo que a gente consegue alinhar, né, à frente ao alvo, nos ajuda aí também na nossa assertividade, tá? Então o desenho dos 2 polegares fica dessa forma, beleza? Diminuindo o máximo possível do cabo da arma, tá? Pontos de pressão. Como eu falei lá no início, né? Como a gente, o mais assertivo seria se nós conseguirmos dar uma pressão, né, de forma global nessa arma, para que somente o ferrolho movimentasse. Mas não é possível, né? Estabilizar ela 100%. Nós temos que diminuir, fazer o máximo para diminuir os movimentos dela, beleza? E há alguns pontos a ser visto. Então, o pessoal fala muito em força, né? Quantidade de força de mão. Eu não trabalho dessa forma, né? E nem os instrutores que eu busco instruções, que eu continuo, né, treinando e estudando, também vem dessa forma, né? Você conseguir dividir porcentagem de força, né? Você tem que entender que os 2 lados da arma precisam ter pressão, né? E a retaguarda da arma aqui precisa desse suporte, beleza? E diminuir o máximo os espaços dele. Tem outros detalhes? Tem sim. Então vamos lá. Uma pressão significativa na mão forte, tá?
E a mão de apoio, após ela ter envolvido, né, esse equipamento, existe duas técnicas que eu gosto de fazer. Uma que eu aprendi, né, com as aulas do Andrade, da Acomod, que é a questão do cotovelo para fora. E essa outra técnica eu aprendi ela recentemente, tá? Que com a mão de suporte, você dá uma leve pressão, tá, para baixo, um vetor, né, para baixo. Então assim que eu entro com a mão de apoio, eu dou uma pressionada, como se eu quisesse levar um pouco esse cabo da arma para baixo, porque aí ela faz um contrapeso aqui, né, um contraponto. Enquanto a arma movimenta para cima, ela ajuda a recuperação dessa linha divisada, tá? Então quando ela entra aqui nesse envolvimento da empunhadura, tá? Eu coloco uma certa pressão para baixo, tá? Lógico que não é um excesso de força para que não haja, né, um desalinhamento da parede de pontaria. Eu só não deixo ela frouxa aqui, se assim fica melhor de entender. Então tem essa pressão que ajuda, tá? E como que eu aumento a pressão lateral dessa arma? Tem instrutores que falam, né, que cotovelo para baixo mesmo, relaxado, que somente a pressão do punho vai fazer com que você tenha um empunhadura estável. Pode sim, eu nunca testei essa técnica, mas se o instrutor, né, ele passa é porque ele testou e deu certo, beleza? Eu costumo fazer, né, ativando a musculatura do antebraço colocando o cotovelo para fora, né? Então eu fecho essa empunhadura, relaxo o meu ombro, não levo tensão para os ombros nem para o trapézio, tá? E somente tensiono o meu cotovelo para fora. Vocês podem fazer aí sem estar com o aparelho na mão, mão com mão aqui, ó. Ao invés de deixar o cotovelo relaxado, eu coloco o cotovelo para fora. Automaticamente você aciona, né? Você ativa a musculatura do antebraço. Com isso, vai uma pressão automática também para a mão, né? Por conta desse giro, tá? Por conta desse giro, beleza? Façam esse teste aí. Então, nós vamos ter suporte atrás, né? Com a pressão natural aqui da mão de apoio. O envolvimento da empunhadura, né? A pressão levemente para baixo com a mão de suporte e o cotovelo para fora, beleza? Então eu tenho, olha o quanto de pressão que eu tenho nessa empunhadura, dos dois lados, né? O suporte atrás e mais um vetor de pressão aqui para diminuir ainda o recuo dessa arma. Quanto menos recuo, mais velocidade no engajamento da parede de pontaria, né? No engajamento da parede de pontaria, mais rápido eu vou estar em condições de atirar novamente, beleza? Essa é uma das funções de uma empunhadura estável, tá? Então agora eu vou fazer ela por completo, né? Para vocês verificarem aí como que fica o desenho dessa empunhadura, beleza? Então eu entrei com a mão forte, envolvimento, né? Sem espaço embaixo também do guarda-mato, sem espaço sobrando no biverteio. Envolvi a outra mão, tá? Envolvi a outra mão, enganjei alça e massa, cotovelo para fora, beleza? Fica com esse desenho. Do outro lado, enganjei, ó, olha a diferença, cotovelo para fora. Aqui você não vai colocar excesso de força para evitar, né, o tremor lá do equipamento. É só o cotovelo para fora para ativar a musculatura e assim dar mais pressão. Beleza? Basicamente é isso, né? Como eu falei que seria um vídeo mais básico sobre empunhadura, basicamente é isso. Depois eu vou fazer um vídeo 2 desse e a gente vai falar um pouco mais detalhes, né, sobre a empunhadura, beleza? Então, se gerar dúvidas, se gerar alguma curiosidade também, manda aí nos comentários que a gente vai respondendo aí na medida do possível, beleza? Então até a próxima, fica com Deus. Show!
Isso.